Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Priscila Venturi, sou formada em Gestão de Recursos Humanos e tenho uma vasta experiência no setor de departamento pessoal. Então venho hoje compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho dessa experiência que eu vim adquirindo aos longo do tempo, ao longo de cada trabalho que eu fui realizando, tá? Essa apostila, ela vai trazer um pouco de base de teoria, né, sobre legislação, os conceitos básicos e gerais, e também vai trazer cálculos práticos de cálculos de folha de pagamento, de hora extra, de adicional noturno. Então, a gente vai ver ao longo dessa apostila os conceitos e também a prática. O primeiro conceito que nós vamos trabalhar é o conceito de empregador. O que é empregador? O que se considera um empregador? Empregador é uma empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalariia e dirige a prestação de serviço. Então, aqui é quando eu tenho uma empresa e que essa empresa ela contrata, quer dizer, ela admite um profissional, uma pessoa para prestar o serviço. E essa pessoa tem jornada de trabalho, tem salário, tem subordinação. Então, a partir desse momento, essa empresa passa a ser considerada empregador. Então, ela tem essa característica de empregador. Toda empresa é empregador? Não. Posso ter uma empresa que são os sócios que executam as atividades, né, que prestam o serviço, então eles não são considerados empregador, só vão ser considerados empregador a partir do momento que tiver essa prestação de serviço, essa direção, assalariando, tendo subordinação sobre a prestação de serviço de um outro profissional. Daí pode ser caracterizado como empregador. E equipara-se também ao empregador, para efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas, outras instituições sem fins lucrativos que admitem trabalhadores como empregado. O que seria essa última? Seria aquelas empresas sem fins lucrativos, as filantrópicas, né? Onde tem trabalhadores que prestam serviços voluntários e dentro desses quadros de trabalhadores eu tenho o empregado, que é regido pela CLT, precisa enviar folha, preciso fazer todas as obrigações acessórias de um empregado comum. Então, eu posso ter uma empresa que não tem fim lucrativo, porém, ela tem empregados. Então, eu preciso, né, seguir a legislação trabalhista para esses empregados. Então, há uma diferença entre trabalhador e empregado. O trabalhador é aquele que executa um trabalho, pode ser remunerado ou sem remuneração. Empregado, ele só presta um serviço mediante salário, mediante jornada de trabalho, subordinação e todas aquelas outras características de empregado, tá? E o grupo econômico? O que é representado, o que caracteriza um grupo econômico? Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra. Primeiro, eu queria explicar o que é personalidade jurídica. Então, a empresa, vocês vão ver muito isso. Personalidade jurídica tem que, né, mesmo que tenha cada uma sua personalidade. Isso seria assim, cada uma com seu contrato social, cada uma com seu CNPJ, com seu capital social, com sua atividade, não necessariamente sendo a mesma atividade, o mesmo ramo. Isso aqui é personalidade, é como se fosse uma pessoa. Nós somos pessoa física, cadastrada em CPF, temos nossa certidão de nascimento, nosso pai, nossa mãe, e a empresa é da mesma forma, ela tem uma característica jurídica, né? Então ela tem uma persona jurídica, uma personalidade jurídica, ela é constituída pelo CNPJ, pela sua inscrição no CNPJ, pelo seu capital social, pelos seus sócios, administradores. Então aqui, para caracterizar esse grupo econômico, eu preciso ter uma situação de uma ou mais empresas, embora cada uma com sua identidade,
mas que estejam sob o controle, sob o comando, sob a administração de uma delas. A figura ali abaixo, entre A, B e C, é bem caracterizada antes da reforma, que antes a gente só tinha essa característica de grupo econômico. Então, eu tinha uma empresa A que controlava, direcionava e administrava todas as outras. Aqui a gente não está falando de matriz e filiais, viu, gente? É empresa com cada um com o seu qual, tá? Matriz e filial é totalmente diferente. Então, aqui, já quando se tem um formato desta forma, a empresa A controlando as outras, administrando, a gente tem também a responsabilidade solidária. O que é a responsabilidade solidária? Eu não preciso que o empregado C solicite qualquer direito, né? Trabalhando, eu posso ser essa tela. Deixa eu cancelar. Acontece. Eu tô tentando gravar essa aula para vocês já faz alguns dias. Então, eu não vou regravar de novo. Vocês vão me perdoem aí por esse acontecido, tá? Deixa eu voltar ali, então, falar sobre a responsabilidade solidária. Então, vamos supor que eu tenho um empregado C, trabalha aqui na empresa C, né? E ele, né, aconteceu alguma coisa ali com ele, não foi pago algum direito e ele acionou a justiça. Ele não precisa necessariamente entrar com uma ação contra a empresa C. Ele pode ir direto já na A. Ele fala assim, não, a empresa A é a que controla, é a que tem maior patrimônio, eu vou acionar diretamente a empresa A. E porque elas são solidárias pelo qualquer relação trabalhista de emprego, a relação de emprego entre elas. Então, é diferente de uma obrigação subsidiária, onde eu primeiro preciso entrar com uma ação da empresa que eu presto o serviço, esgotando todas as possibilidades, verifiquei que aquela empresa não tem o patrimônio para pagar a ação, isso e aquilo, esgotei, aí sim eu entro contra a subsidiária, que, né, contratou essa prestação de serviço. Então é diferente. No grupo econômico, todos os dois formatos é obrigação solidária. Então todas elas respondem por a relação de emprego, tá? Com a reforma veio um outro parágrafo, veio complementando que assim não caracteriza grupo econômico a mera identidade dos sócios. O que significa isso? Eu preciso de outras características, né, que venha, né, mostrar que só a identidade dos sócios não basta para poder caracterizar o grupo econômico. Eu preciso de outras coisas. Eu preciso de demonstração de interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta das empresas, dele integrante. Então, nesse outro formato aqui do lado, eu tenho um exemplo que todas elas estão na mesma linha. Nenhuma controla a outra, né? Não são administradas umas pelas outras, cada uma tem sua direção, cada uma tem a sua organização, sua administração, mas entre elas, se eu tenho ali uma demonstração de interesses integrado, uma efetiva comunhão de interesses, elas se caracterizam um grupo econômico. Um exemplo, a empresa A, ela é sócia da empresa B e C. Só isso não basta para caracterizar grupo econômico. Então, vamos supor, eu sou sócio da empresa B e C, então isso significa que eu já tenho um grupo econômico? Não, eu preciso ter outros critérios, que é a demonstração de interesses integrado. Então, quando eu tenho interesse integrado, eu tenho uma empresa A, daí eu faço uma campanha para divulgar a minha empresa B, só que eu uso um exemplo, eu vou exemplificar. Eu tenho um estacionamento de carro, uma concessionária, a empresa B, eu sou sócio de uma agência de turismo, e a empresa C de transportes rodoviários. Então, eu quero divulgar a minha empresa B e C ali, então eu vou criar uma campanha que quem for lá fechar um negócio comigo na minha concessionária, comprar um veículo, vai concorrer a uma viagem
com a agência tal, com o transporte tal. Demonstrei interesse em comum, interesse integrado com essa ação? Demonstrei. Então, pode sim se caracterizar grupo econômico. Então, são várias coisinhas que a gente precisa estar atento para ver se tem o grupo econômico ou não, tá? Caso vocês fiquem com alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários as perguntas, as sugestões dos assuntos que vocês queiram que eu vou gravando. Às vezes eu vou demorar um pouquinho, porque também estou em quarentena, né? Também estou trabalhando home office, então às vezes preciso estar fazendo minhas atividades, né? Então a gente vai intercalando com as aulas, com o nosso bate-papo, respondendo as dúvidas, tá bom? E também no final desse vídeo eu vou deixar um exercício para que vocês possam responder, para que vocês possam treinar, tá bom, pessoal? O próximo conceito é de empregado. Então, considera-se empregado toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste mediante salário. Então, o empregado é toda pessoa que vai lá na empresa, cumpre jornada de trabalho, tem lá o seu chefe, ele é subordinado, ele recebe um salário, ele tem data fixa para receber, isso, aquilo. Então, empregado é isso. Ah, Priscila, mas eu tenho um MEI, um prestador de serviço lá na minha empresa, mas ele segue o mesmo horário que os meus funcionários, ele, né, tem lá o chefe. Gente, não é porque o cara é MEI porque não vai ser caracterizado vínculo trabalhista, né? Então a gente precisa estar muito atento ao que gera um vínculo trabalhista, o que é configurado um empregado. Então, ele está cumprindo jornada, está sob a dependência do empregador, é subordinado. Bom, não preciso falar mais nada, né? É vínculo trabalhista, é caracterizado como empregado, sim. E trabalhador temporário? Então, antes do decreto ali, era considerado trabalhador temporário aquele que é contratado por empresa de trabalho temporário para prestação de serviço destinado a atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular ou permanente e permanente ou acréscimo extraordinário de tarefas de outra empresa. Então, eu precisava ter um trabalho extraordinário para que eu pudesse contratar essa mão de obra temporária. Depois da reforma, o texto foi alterado, né? E ele fala que, assim, eu posso contratar com uma demanda complementar de serviço. Então, ali a gente tem aquelas datas sazonais, né? Como Dia das Mães, vamos colocar agora que está chegando a Páscoa. Então, a gente sabe que tem uma demanda maior de trabalho, Dia dos Namorados para o comércio também, Dia dos Pais. Então, para essas datas, eu posso ter um trabalhador temporário. Esse trabalhador, ele é para suprir essa demanda e não para suprir uma vaga que eu preciso repor. Eu tinha ali um vendedor, eu dispensei, então eu vou repor essa vaga. Não, não é para repor, ela é para suprir uma demanda. Então, em momentos específicos, digamos assim, do seu segmento, né? Que para cada segmento tem uma demanda diferente, num período diferente do ano, né? E também esse contrato, ele é por até 180 dias. Então, o temporário, ele pode fazer, antes era por 90 dias, né? Mas agora pode ser prorrogado até por 180 dias. Lembrando que terminou esses 180 dias para eu manter aquele aquele empregado como prestador de serviços temporário, eu preciso aguardar 90 dias para recontratá-lo. Então, o empregador que quer manter aquela mão de obra temporária, ele precisa aguardar 90 dias para contratar novamente aquela mesma pessoa, ou efetivar ela por tempo indeterminado. Daí, um contrato temporário, ele pode sim ser transformado num contrato por prazo indeterminado tranquilamente, tá? O que não pode é que depois dos 180 dias a pessoa querer por mais 90 dias aí a mão de obra do mesmo, né, prestador de serviço, da mesma pessoa ali por mais esse período, tá? Aqui também vai estar anotado os decretos, os regulamentos, as normas que
Depois vocês dão uma lida com calma, porque tem bastante coisinha, bastante particularidade desse contrato, bastante formalidade para ser verificada, e esses contratos têm que ser com mediação de empresa de serviço temporário, tá? Estagiário também é outra coisa que com o e-social veio à tona, né? Que antes estagiário era contratado assim, de qualquer forma, não tinha ninguém supervisionando, não tinha ninguém orientando. Geralmente estagiário era para tampar aquele buraco, né? Vão colocar, então estou precisando de um assistente administrativo, contrata estagiário, é mais barato. E assim foi por muito tempo. E o e-social veio para poder fazer as leis, que já não é recente, fazer valer a legislação do estagiário, que é o quê? O estagiário, ele precisa ser supervisionado, porque ele tem que se desenvolver no ambiente de trabalho, né? Que visa a preparação para o trabalho produtivo deles. Então, se eu tenho um estagiário em nível superior, eu preciso ter o supervisor ou com a mesma formação ou com um grau de experiência muito grande naquela área, para que supervisione, para que oriente ele, para que, né, dê efetiva, que realmente, né, venha a ser caracterizado como um estágio, como aprendizado, né? Então, vamos supor, eu tenho um escritório de contabilidade. Daí eu penso assim, não tenho ninguém com formação em direito ali. Daí eu falo, nossa, mas seria interessante eu ter um estagiário de direito, porque eu preciso redigir algumas declarações, alguns contratos, e um estagiário de direito seria interessante. Só que se eu não tenho nenhuma formação em direito, quem que vai supervisioná-lo? E hoje essa informação vai para o e-social. Eu preciso cadastrar lá no termo do contrato, a informação vai lá para o e-social, quem é o supervisor, qual é a formação, escolaridade daquela pessoa, o CPF e tudo. Então, assim, antes essa informação não chegava a lugar algum. Então, era contratado estagiário de qualquer forma. E hoje a gente sabe que precisa tomar muito cuidado, porque estagiário precisa fazer exame admissional, precisa fazer exame periódico, demissional, precisa respeitar a jornada de trabalho, precisa respeitar a formação e a supervisão desse estágio. Então, fiquem atentos se vocês têm estagiário aí para ver se está tudo certinho, se vocês estão cumprindo. Lembrando que estagiário, eles têm a lei específica, onde fala que o que é obrigatoriedade do estágio é o pagamento do vale transporte, ele fala sobre a bolsa auxílio, mas não estabelece um valor mínimo para a bolsa, né? Então, vai muito de cada empresa. Algumas convenções traz alguma coisa para jovem aprendiz, mas para estagiário, confesso que até hoje nunca vi nenhuma convenção trabalhista falar sobre estagiário. Então, se alguém souber aí de alguma, comenta aí nos comentários, tá? Então, tem aí a questão do exame, tem a questão do seguro de vida, que é obrigatório, e estagiário não tem férias, e sim recesso. Então, após 12 meses, ele tem direito a um recesso de 30 dias remunerado, tá? Depois a gente vai falar sobre o trabalhador doméstico, que também é algo muito específico, tem uma legislação específica. O trabalhador doméstico, gente, se quem trabalha, tem folha de empregador doméstico, precisa ler a legislação, ficar bem atento, porque tem umas regras bem específicas para trabalhador doméstico, viu? Em algumas nuances, né, em algumas partes, é muito parecida com a CLT, praticamente, né, algumas regras são iguais, mas tem algumas coisas diferentes que é específico para empregado doméstico. Então, o empregado doméstico é aquele que presta serviço de natureza contínua e de finalidade não lucrativa. O que é isso? Doméstica, ela presta serviço sozinha. A partir do momento que eu tenho uma pessoa ali que ela faz uma equipe, eu tenho uma equipe de faxina, uma equipe de... Daí ela tem um fim lucrativo com aquilo, né? Porque ela quer trabalhar mais, fazer mais serviços, então ela perde essa finalidade de doméstica, né? Que é a finalidade de
prestar um serviço à pessoa, a uma família no âmbito residencial, né? Então, por isso que fala que faxineira que presta serviço 2 vezes por semana não é considerada doméstica, por conta desse fim lucrativo que elas têm, né? Às vezes tem aí uma empresa de diarista, então a pessoa vai 2 vezes na semana naquela casa e às vezes não é a mesma pessoa, então aquilo não vai gerar um vínculo, não é considerado um empregador doméstico. Eu preciso ter uma continuidade nesse serviço maior, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho também sobre jornada de trabalho, porque antes da gente saber como fazer um cálculo de horas, como dividir, saber quanto que a pessoa ganha por hora, quanto que vai ser o valor hora dessa pessoa, eu também preciso entender qual é a jornada de trabalho que ela tem. Que a jornada de trabalho é a limitação em função do tempo da quantidade de trabalho que o empregado se obriga a prestar o seu serviço ao seu empregador. Então, não se confunde com o horário de trabalho. Então, eu tenho uma jornada de trabalho que ela pode ser uma jornada de 6 por 1, 5 por 2, 12 por 36. Isso é uma jornada de trabalho. Eu delimito, né, uma limitação ali que eu posso ter na semana 44 horas, eu posso ter 40 horas semanais, eu posso ter 36 horas semanais, 30 horas semanais. Então, é a delimitação. Horário de trabalho é o horário que o empregador delimita para cumprir essa jornada. Então, eu posso ter ali uma jornada das 8 da manhã, vamos colocar aí que é 44 horas, e com compensação do sábado, eu não trabalho de sábado, de segunda a sexta. Então, eu vou ter ali das 8 às 17h48 com uma hora de refeição. Eu também posso ter ali uma jornada das 7h30 às 5h30, de sexta-feira das 7h30 às 4h30 com uma hora de refeição. Eu também vou completar essa carga horária de 44 horas semanais. Então, vocês entenderam a diferença de horário de trabalho para jornada de trabalho? Essa é a diferença. E o empregador tem grande liberdade na fixação do horário, tá? Dos empregados. Então, ele vai observar as regras ali estabelecidas pelo poder público relativo a algumas atividades empresariais, como, por exemplo, o bancário. Pode o banco, vamos colocar um exemplo, o banco X, agora eu não quero abrir mais a agência às 10, agora eu não lembro, gente, é 10 ou 10h30 da manhã, vamos colocar às 10 da manhã. Vou querer que meu banco abra agora às 8 da manhã. Não pode, porque já existe uma regra, né? Existe ali uma regra específica para aquela atividade que estabelece aquele horário para que eles trabalhem, tá? Então, comércio, geralmente o comércio estabelece que é das 8 das 9 às 18. É difícil você ver um comércio na central abrir antes desse horário, né? E fechar depois desse horário. Então, são algumas regras que é cultural, né? Muito, muito específico de cada lugar, tá? Então, essa é a questão da jornada e do horário de trabalho. E depois a gente também tem a prorrogação da jornada de trabalho sem compensação. Então, a legislação, ela fala que a gente pode prorrogar essa jornada num limite de 2 horas diárias. Isso para quando eu não tenho para quando eu não tenho compensação de horário do sábado na semana. Porque se eu já tenho uma diluição de 4 horas na jornada de trabalho, né, durante a semana, a minha carga horária, né, a prorrogação para essas horas extras também é diminuída. Então, eu tenho menos capacidade de horas extras na semana se eu não trabalho no sábado. Um exemplo, se eu compenso de segunda a quinta o sábado, vamos supor, eu trabalho 1 hora todos os dias, de segunda a quinta, para compensar o sábado, de segunda a quinta eu só tenho mais 1 hora para fazer de horas extras. Eu não posso ultrapassar mais isso, entendeu? Porque eu já utilizo 1 hora desse meu limite para fazer a compensação. Isso significa que eu posso prorrogar a minha jornada em mais 1 hora apenas, como hora extra. Eu queria trazer também para vocês uns termos sobre o que é jurisprudências e súmulas. Por quê? Às vezes a gente vai fazer alguma consulta de algum direito, de algum
ato, né, que a gente precisa saber na legislação trabalhista, e às vezes a gente precisa saber se existe alguma jurisprudência, se existe alguma súmula que trata daquele assunto. Então, jurisprudência, gente, são decisões reiteradas nos julgamentos acerca de determinada matéria. Então, é quando tem, assim, vários juízes de várias regiões, né, falando sobre aquela matéria. Então, é como se alguém falasse sobre um direito de auxílio-refeição. Então, vários julgamentos sobre isso, eles formam uma matéria, né, pelos tribunais, então eles elaboram uma jurisprudência. Então, são entendimentos parecidos. Então, eles falam assim, olha, para não ter mais tanta ação trabalhista desse mesmo tempo, vamos criar aqui uma jurisprudência e a gente já deixa aqui estabelecido que será sim essa regra. Então, é o que acontece muitas vezes aí com alguns direitos trabalhistas que não estão na CLT, que não estão ali incorporados na convenção, mas que se tornou uma jurisprudência, certo? E as súmulas surgem da jurisprudência que são utilizadas para cobrir as chamadas lacunas da lei. Então, súmulas, ela tem efeito de lei. Então, quando vocês vê, a jurisprudência são decisões reiteradas. Então, é assim, existe grande possibilidade que do seu empregado entrar com uma ação daquele assunto e aquele assunto for visto como algo ganho, entendeu? Como algo que assim, não, olha, isso já é uma jurisprudência, já tem várias decisões tomadas dessa forma e isso será tratado dessa maneira. A súmula é quando assim, eu tenho uma lacuna, eu tenho uma falha na lei, faltou falar sobre isso numa lei. Então, eles criam a súmula, que é como se fosse uma emenda, né? Ali, como se fosse um remendo, né? A gente falando assim, o mais popular, para que seja utilizado, né? Para pequenos enunciados que o Supremo Tribunal Federal edita acerca de determinados temas que se repetem em seus julgamentos de modo reiterado. É aquilo que eu falei. Aconteceu muitas vezes, virou uma jurisprudência, para aquela jurisprudência se tornar uma súmula, é bem possível, entendeu? Se for algo muito reiterado. Então, eu queria só que vocês entendessem o que é cada uma, porque sempre que vocês forem consultar aí qualquer direito ou qualquer outro assunto trabalhista, vocês verifiquem também se tem ali jurisprudência ou súmulas daquele assunto, tá? Isso vocês conseguem olhar no Tribunal do Trabalho, aqui na nossa região de Limeira é o TRT 15, para quem, né, que no YouTube a gente pode alcançar aí o estado todo, em outros lugares, mas aqui no estado de São Paulo a gente tem 2 tribunais, que é o TRT2, que é o de São Paulo, capital e regiões ali, e nós temos aqui o de Campinas, que é o TRT15. Então, vocês entrando lá no site desses tribunais, lá vai ter os enunciados de jurisprudência, de súmulas. Daí a gente também tem o TST, que é outro órgão, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Então, assim, não assustando muito vocês, mas quando vocês tiverem esse tempo, e tempo é aquilo que a gente fala para prioridades, vocês procurem ler, procurem entender. É muita coisa que a gente precisa saber, sim. Então, comecem a ler as súmulas e jurisprudências, depois a gente tem os Jotas, que é as ordens jurisprudenciais, depois também tem as súmulas do TRF e assim por diante. Mas a gente não vai adentrar nesse campo do direito aí, porque ele é bem extenso, né? Quem sabe em outro momento eu trago algumas coisas aqui para vocês relacionadas ao direito trabalhista, tá? Então, a gente vai falar agora também sobre folha de pagamento. Folha de pagamento tem uma lei específica, um decreto, onde estabelece o que precisa ser informado. Então, tem muita gente falando aí, criticando o e-social. Ah, porque o e-social quer isso, o e-social quer aquilo. Mas, na verdade, existe uma lei de 91 que já estabelece toda essa informação e que não era enviada, não era feita da maneira correta e que hoje os órgãos estão cada vez mais querendo cruzar esses dados, né? Então,
Tá, mudou a forma de envio, gente. O e-social é um grande banco de recebimento de dados para cruzamento isso com a Receita, com os outros órgãos. Então, aqui a folha de pagamento, ela é uma obrigação fiscal, então isso Receita Federal fiscaliza, Previdência Social fiscaliza, são órgãos fiscalizadores, né? Então, é uma obrigação, precisa ser enviada. Então, assim, tem um empregado, tem ali uma empresa que tem um funcionário, eu preciso enviar folha de pagamento. E o que está dentro, o que esse decreto, o que essa legislação fala que precisa conter de informações, né, nessa folha de pagamento? A folha de pagamento deverá ser elaborada mensalmente, de forma coletiva, por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de serviço, com correspondência e totalização, e deverá ainda discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado. Agrupar os segurados por categoria, assim entendido, segurado, empregado, trabalhador avulsos e contribuinte individual. Isso aqui é basicamente assim, é a folha ali que vai informando o que é empregado, o que é o prolabore, que é o contribuinte individual, o que foi trabalhador avulso, essa separação que a gente vê lá na nossa folha, por isso que ela é daquela forma no nosso sistema, porque existe uma lei que estabelece como deve ser feita. Eu preciso destacar também as seguradas em gozo de salário maternidade, destacar as parcelas integrantes e não integrantes de remuneração e descontos legais. Aqui eu vou frisar bastante, gente, porque aqui tá falando que assim, ó, eu preciso destacar as parcelas ou as verbas, né, integrantes e não integrantes. Então, hoje, basicamente, as folhas de pagamento, ela só vai o que é proventos e desconto. Aquilo que não incide, não entra na folha de pagamento, não é informado. E aqui a lei fala que precisa ser informado. O que é verba não integrante? É o vale transporte da parte do empregador, é aquele seguro de vida que eu pago, a assistência médica, a parte que eu pago para o meu empregado, o vale refeição, é o auxílio odontológico. Precisa, mas a minha folha vai ficar extensa. Vai ficar, mas precisa ser informado. Ah, mas não vai influenciar na base de cálculo? Não vai influenciar. Mas ele vai servir para outras declarações acessórias que irão ser substituídas e que precisavam já ser declaradas dessa forma há muito tempo. Mas como o governo não tinha uma integração dessas declarações, que é a RAIS, a DIRF, o CAGED, então acabava que a gente informava quando ia fazer a DIRF ou informava ali quando ia fazer a RAIS. Agora, com o e-social, essas declarações serão substituídas. Então, eu preciso informar na minha folha o que essa parte não integrante. Então, eu pago 50% do plano de saúde do meu funcionário. Eu preciso informar ali como uma verba não integrante. Eu pago um seguro de vida, uma previdência particular, né? Uma previdência privada, eu pago benefício X, Y, Z, eu preciso informar ali como não integrantes da remuneração. Indicar o número de cotas de salário família, então eu preciso indicar quantos filhos aquela pessoa tem e está recebendo o salário família, né? Atribuídos a cada segurado ou trabalhador avulso. Discriminar os segurados sujeitos à atividade que seja aposentadoria especial de 15, 20 ou 25 anos, que eu preciso lá informar, né? Quando eu vou fazer o cadastro daquele registro daquele empregado, eu informo se aquela pessoa está exercendo uma atividade insalubre, se ela está se tem algum risco, né, nessa atividade, qual é o grau de risco. Aqui quem vai auxiliar muito vocês é o técnico de segurança ou o engenheiro do trabalho, que vai constar ali no documento de medicina ocupacional, né? Por isso a importância de vocês terem uma empresa idônea que vai fazer um documento bem elaborado, vai fazer ali corretamente isso, porque essa informação vai impactar aqui na folha de pagamento, tá? Então, vocês precisam saber. É um profissional que trabalha ali, que está exposto a algum
grau de risco químico ou biológico e que está ali naquela tabela do governo, né, que o E-Social disponibilizou lá no manual do E-Social, algumas pessoas que estão expostas a alguns graus de risco, seja ele biológicos ou agentes físicos, né, químicos, então a pessoa estando presente naqueles níveis de tolerância, né, acima daqueles níveis de tolerância, ela tem direito a essa aposentadoria especial. Então, para que elas tenham direito a essa aposentadoria especial, eu preciso informar isso corretamente na minha folha, porque ele vai ter um acréscimo. Quando eu tenho aposentadoria especial, eu tenho um financiamento para isso, né? A empresa paga uma parte do RAT para essa aposentadoria especial. Não adianta nada eu informar ali que aquela pessoa está naquele grau de risco e não recolho o financiamento ali da Previdência Especial. Essa pessoa não vai conseguir adquirir esse direito, tá? Ela vai entrar com a sua aposentadoria e vai acabar não conseguindo. E muitas das vezes, quando o INSS verifica que realmente é uma situação que a pessoa tem direito, o que pode acontecer, o INSS concede o benefício e depois ele entra com uma ação contra a empresa para requerer esses valores aí com juros e moras, tá? Então a gente precisa ficar muito atento a essas informações, tá? Tem muitas outras informações da folha que precisa e ficar bastante atento no preenchimento, as tabelas de rubricas é algo essencial, algo que vocês precisam prestar muita atenção em cada evento ali, quais são as suas incidências, então precisa estar atento ali na Instrução Normativa 971 de 2009, que vai falar muito sobre os eventos, quais são as incidências tributárias, previdenciárias, então precisa cada evento que vocês, porque antes era criado evento assim para tudo, né? O seu Zé vai fazer isso, então eu vou criar um evento para isso. Tipo assim, o adicional insalubridade do seu Zé não tem incidência não tem reflexo no adicional noturno, tem reflexo lá nas férias. Mas o do João tem e tal. Então era criado vários eventos de diversas formas, gente. E a Cefip aceitava tudo isso. A Cefip, você mandava qualquer informação lá e ela recebia. Então, para ter uma fiscalização, para ter uma ratificação desses dados, o fiscal precisaria ir até a empresa, solicitar toda essa documentação, conferir e tal. Então, era muito onoroso, né? Muito caro. Então, acabava que é muito pouca fiscalização que ocorria. Hoje, com esse cruzamento de dados, para começar, muitas vezes a sua folha não vai nem fechar. Se você enviar um evento errado, que não, né, que não tem as incidências necessárias, a sua folha vai retornar com erro e você não vai conseguir fechar por conta daquele evento. Então, a tabela de rubricas ela é essencial para que vocês dêem uma atenção muito grande nelas, tá? Outra coisa também é o comprovante de pagamento. Hoje, muitos trabalham com conta bancária, né, abertura de conta salário. Porém, o que acontece? Quando você envia o seu funcionário lá, o banco ele não quebra conta salário. Para ele não é rentável a pessoa ter uma conta salário, porque a conta salário, né, a pessoa não movimenta, não tem crédito, não tem. Então, eles fazem o quê? Abre uma conta corrente. A empresa precisa, os RHs, fiquem atentos, os RHs precisam estar muito atentos nessa abertura de conta salário, está muito alinhado com os bancos. Por quê? Para servir de comprovante de pagamento, porque daí o que acontece? Eu faço lá minha lista de pagamentos no banco e muitas das vezes o olerite é enviado via e-mail para o meu funcionário ou fica ali disponível no acesso offline da empresa para ele imprimir o olerite quando ele quiser e fico tranquila, é o meu comprovante de pagamento. Gente, se a conta não for destinada para este fim, para o fim de recebimento de salário, ele não serve como comprovante de pagamento. Olha, a lei é bem clara, esse aqui está na CLT.
terá força de recibo, comprovante de depósito em conta bancária aberta para esse fim em nome de cada empregado. Então, eu não posso depositar na conta da mãe, da irmã, da esposa, de ninguém. Tem que ser no nome do funcionário e tem que ser uma conta salário. Precisa ser uma conta para essa finalidade. Porque o que acontece? Muitas das vezes o banco começa a liberar crédito, começa a liberar financiamento, começa isso. E as pessoas, elas têm uma cultura de acabar fazendo isso, né? De ir lá, pegar um empréstimo, pegar um cartão, e de repente o salário cai e não supre as necessidades, acaba não arcando ali com as despesas. Então, o funcionário fica sem dinheiro. Então, como que faz? Ah, Priscila, mas a empresa é responsável? Sim, porque ela precisa cuidar disso. Se ela quer fazer o pagamento por meio bancário, ela precisa ter uma conta para essa finalidade, tá? Então, fiquem atentos nas aberturas de conta, gente. O banco, ele pode... Ah, quer abrir uma conta corrente? Tudo bem. Então, abre primeiro a conta salário e faz a portabilidade para essa conta corrente. Aí é outra coisa, tá? Mas precisa ser conta salário. Salário e remuneração. Salário é a contraprestação devida ao empregado pela prestação de serviço em decorrência do contrato de trabalho. Então, salário é aquilo que a gente acorda ali na admissão. Então, olha, o seu salário será X para você prestar esse serviço de tal hora a tal hora, né? Você começa tal dia, sua experiência por tantos dias, então isso é salário. E remuneração é a soma do salário contratual estipulado, mensal, ou por hora, ou por tarefa, com outras vantagens, que seria, é uma hora extra, é um adicional noturno, é um adicional insalubridade, periculosidade, gratificação, diárias de viagem, então isso é remuneração. Então, para vocês entenderem. Quando alguém lhe pede um relatório. Me passa um relatório dos salários. Daí vocês precisam falar se você quer o salário ou as remunerações, porque as remunerações agregam o salário, mais o adicional, mais isso, mais aquilo. Não, eu quero só os salários. Então, daí a pessoa quer saber quanto ganha cada profissional daquela área, né? Então, é diferente. Por isso é muito importante a gente ter na cabeça o que é salário e o que é remuneração, que existe essa diferença, tá? E também temos o salário mínimo, né? Que hoje ele é de 1.045, é o salário mínimo nacional, porém, existe também o salário mínimo estadual, né? Então, eu preciso ficar muito atento, porque, assim, no estado de São Paulo tem um outro valor de salário mínimo. Isso significa que para aquelas funções estipuladas ali no salário mínimo estadual, eu não posso pagar menos que aquele valor. Então, eu preciso seguir aquele valor estadual para aquelas atividades. E o salário mínimo, ele é uma contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive ao trabalhador rural, sem distinção de sexo e capaz de satisfazer em determinada época e região do país as suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Então, o salário mínimo a gente pode se basear muitas das vezes aí para a contratação de um jovem aprendiz, de algum profissional que não esteja ali alencado no piso do salário mínimo estadual. Então, para essas funções, né? Então, o salário mínimo nacional nem sempre eu posso utilizar para todas as funções. Tenho salário mínimo nacional, vou usar esse, igual para empregado doméstico. Empregado doméstico para o estado de São Paulo tem um outro piso salarial, então eu preciso seguir o piso salarial, o salário mínimo estadual para ser empregada doméstica, eu não posso pagar um salário mínimo para ela. Aqui também tem uma imagem das novas alíquotas de contribuição de INSS, depois aí da reforma previdenciária, né? Então, a gente teve aí até fevereiro a forma de desconto de INSS, que a faixa de até 1.830,29 a gente fazia aí os 8%, né? Depois de 1.830,30 a 3.050,52 e 9%, de 3.050,53 até 6.100
1,06, 11%. Então, o que mudou? Antes, eu tinha ali um valor, uma base de cálculo, de um valor ali de 1.830. Então, eu ia lá pegar esse 1.830, fazia vezes 8%, eu tinha um valor que eu ia descontar. Hoje, a nova regra, ela traz uma progressão. Ela é uma alíquota muito parecida com o... Não é parecida, digamos assim, mas lembra muito o imposto de renda, mas eu tenho uma progressão desse salário. Então, se eu tenho até um salário mínimo, eu vou descontar 7,5%. Vamos colocar aí que uma pessoa ganha R$ 2.500. Então, eu vou ter ali até 1.045, eu vou desmembrar esse valor. Vou desmembrar 1.045, daí eu tenho ali até o teto de 2.089, então eu vou pegar 2.500 menos 1.045, eu vou ter aquele valor. Então, se eu vou pegar então o que sobrou e não ultrapassou 2.089, fazer 9%. Então, ele vai uma faixa. Ele é bem complexo para eu explicar aqui para vocês, para eu mostrar detalhadamente como faz esse cálculo dessa faixa de progressão, mas nós temos uma tabela que ajudou muito, agilizou a nossa vida, né? Que foi fazer com essa parcela deduzir. Então, hoje, vocês pegam ali a base de cálculo, que é para imposto de INSS, e chegou dentro dessas faixas, vocês vão fazer vezes a porcentagem e deduzir o valor aqui. E vocês vão chegar no valor que vai ser descontado do funcionário. Então, essa tabela facilita muito o trabalho de quem precisa conferir muitas folhas, férias, né, que é bastante complexa e que não dá para fazer essa separação. Então, utilizem essa tabela para poder facilitar aí a conferência. Aqui também tem sobre hora relógio, hora calculadora, que são outra coisa também que dá diferença no cálculo. Então, eu tenho ali, eu vou fazer o fechamento do cartão ponto, deu 5 horas e 45 minutos. Eu não posso simplesmente jogar esse horário 5h45 na folha, porque vai estar incorreto, porque o relógio são grandezas diferentes. Então, 60 minutos, uma hora tem 60 minutos, né? Então, eu preciso transformar essa hora em centesimal. Então, eu prefiro fazer na calculadora, mas existe uma tabela onde você vai pegar ali aqueles minutinhos, vamos supor aqui nem o exemplo que eu dei, 5 horas e 45. 45 minutos, ele é 0,75 centésimos. Então, eu posso pegar na calculadora, ponto 45 dividido por ponto 60, eu vou chegar nesse 0,75. Ou pegar aqui essa tabela de conversão, tá? Então, sempre que vocês tiverem que calcular cartão ponto, fechar cartão ponto, tem que lembrar que tem que transformar as horas em centésimo, em centesimal. Hoje, digamos aí que 90% das empresas trabalham com ponto eletrônico, maior parte deles, se não estiver trazendo as horas centesimal para vocês, é por falta de alguma parametrização, de alguma configuração, mas todos eles já fazem essa transformação de horas desses minutos em centesimal. Para quem faz o cartão ponto, apontamento de cartão ponto manual, tem que lembrar aí no final do cálculo das horas, né, se teve aqueles minutinhos quebrados ali, transformar em centésimo, tá? Outra coisa também que a gente precisa sempre lembrar numa folha de pagamento é qual é o regime tributário daquela empresa. Então, hoje a gente tem 3 tipos de regime tributário no nosso país, que é o Simples Nacional, que ele se divide depois em mais 4 anexos, né? Depois a gente tem o lucro real e lucro presumido. Daí, no Simples Nacional, de simples ele só tem o nome, viu, gente? Porque assim, eu preciso ver qual é o anexo que aquela empresa trabalha. Então, o Simples Nacional, ele tem uma diferenciação na folha de pagamento se ele estiver no anexo 4, se ele for concomitante com outros anexos. Então, o anexo 1, ele é para atividades de comércio. O anexo 2, para atividades de indústria. E o anexo 3 e 4 é para prestação de serviço. Mas no anexo 4 tem uma diferença de prestação de serviço na área de limpeza, conservação, que enquadra essas empresas para fazer o pagamento
do CPP, que é a contribuição patronal previdenciária, na folha de pagamento. Por quê? O DAS, desculpa, que é a guia de arrecadação do Simples, ele tem ali a parte do CPP, ele tem um cálculo, né, tem umas porcentagens que na hora de formar aquele valor de guia, ele simplificou, né, ele simplificou os impostos que é recolhido em o ICMS em uma data, ou a CPP em outra, então ele unificou para que fosse feito a arrecadação numa única data, de uma forma mais simplificada. Porém, para os anexos 4, esse CPP ele não está incluso, não é recolhido, então eu preciso recolher na minha folha de pagamento. Então, daí essa folha se torna uma folha um pouco complexa, porque eu preciso, ela é simples nacional, mas eu preciso considerar que ela é uma empresa aí parecida com lucro presumido, digamos assim, porque daí eu preciso recolher a parte previdenciária dos empregados e a parte previdenciária do empregador, assim como o RAT. Eu só não vou recolher a parte de terceiros, porque esse valor já é recolhido lá na minha guia do DAS. Então, o que diferencia é isso. Para quem nunca fechou uma folha desse anexo, ou para quem ainda não tem a experiência de fechar, deve estar um pouco confuso entender. Eu acredito que é confuso sim, porque tem que ver ali na prática, você tem que saber qual é a atividade da empresa, quais são os funcionários que faz presta serviço. Vamos supor, eu tenho uma empresa que ela é anexo 1 e anexo 4, são atividades concomitantes. Então, eu preciso separar esses funcionários, porque o anexo 1, ele vai recolher ali normal, eu vou recolher só a parte do empregado. Aqueles do anexo 4, eu vou ter que recolher a previdência dos empregados e a previdência e o RAT do empregador. Então, isso no sistema, ele precisa ser muito automático, mas eu preciso saber para conferir, para saber se está recolhendo corretamente, tá? Por isso a importância de ter um sistema com suporte, né, que tenha aí uma atualização, que esteja, né, muito atualizado com tudo que está acontecendo, com as mudanças. Então, por isso é muito importante a confiança no sistema que vocês trabalhem, tá? Aqui também o anexo 4 ele vai entrar também as empresas de construção civil, que eu tenho que ali colocar por SEI, né? Que a SEI é o cadastro, que agora eu preciso colocar a matrícula, né? Daquela construção. Eu preciso saber fazer a alocação de cada um para essa que tem grau de risco, aquela não tem grau de risco. Então eu preciso informar tudo isso na minha folha de pagamento e lembrando que eu preciso recolher a parte patronal desses funcionários. Daí tem outra situação também, que eu preciso saber assim, esse empregador ele tem desoneração na folha? Desoneração é quando eu faço a opção de pagar sobre o meu faturamento uma porcentagem e eu não recolho os 20% ali da parte do empregador sobre a folha de pagamento. Essa opção se dá em janeiro, de uma forma automática. Como? Se eu faço o pagamento da guia de INSS, eu estou dizendo que eu vou recolher sobre a minha folha. Agora, se eu gero uma DARF com o valor da porcentagem, né, da minha desoneração, então eu já fiz a opção pela desoneração. Então, eu fiz a opção pela porcentagem sobre o meu faturamento. Então, daí a folha é totalmente diferente, porque daí a gente não vai informar na CEFIP ali como compensação, para que não gere uma guia, né, no valor dos 20% do empregado, do empregador, para a gente recolher apenas o do empregado. Depois a gente também vai falar sobre lucro real, né? O lucro real e o lucro presumido para a folha de pagamento não tem diferença. São parecidos para fazer a tributação da folha. Só tem diferença aí na tributação fiscal e contábil dessa empresa. Mas para nós, o departamento pessoal, não muda, né? Então, tanto uma empresa do lucro real como lucro presumido, ela vai recolher ali os 20% sobre a folha de pagamento de INSS, né? Ela vai recolher ali a parte dos terceiros e o RAT.
Então, para cada segmento vai ter uma porcentagem, viu, gente? Antes a gente falava assim, é 5,8 para terceiros. Existe uma tabela onde você vai ter que analisar qual que é a FPAS dessa empresa, né? Para verificar se ela está no código 515, 507, qual que é o código que ela está enquadrada, e você vai verificar qual é a porcentagem de terceiros a ser recolhida, tá? Então, basicamente a folha muda muito na hora de gerar a guia. Então, eu falo que sempre folha de pagamento você tem que saber o básico, que é o quê? Quais são os proventos, quais os descontos legais que eu posso adicionar na minha folha de pagamento. Então, quanto que eu tenho que pagar de hora extra, como que eu calculo uma hora extra, como que eu informo isso, tem adicional noturno, não tem, qual que é o horário que é considerado adicional noturno, essa pessoa tem adicional insalubridade, então isso é o básico. Então, para todas as folhas, independente do regime tributário, eu preciso saber isso. Vai diferenciar na hora que eu estiver finalizando a minha folha, onde a empresa do Simples, quando ela não é eu não tenho o anexo 4 ali, ela vai ter apenas a guia de INSS com os valores do empregado, daquilo que eu descontei no holerite dos empregados, né? Eu vou ter ali a minha guia de fundo de garantia, de imposto de renda, de contribuição assistencial, caso não tenha nenhuma carta de oposição do sindicato, então eu preciso recolher a parte de contribuição assistencial e, e basicamente isso. Só vai mudar se eu tiver uma empresa do anexo 4, que eu vou precisar recolher a parte aí do patronal dessa empresa. E das lucro real e lucro presumido, lembrar que depois que eu fiz todo esse cálculo da folha, coloquei os proventos, coloquei os descontos, coloquei as verbas não integrantes, finalizei esse fechamento, o que vai vir de imposto, eu preciso lembrar que eu tenho ali o valor de INSS descontado na folha, mais 20% do valor de INSS sobre a minha base de cálculo de INSS, que é por parte do empregador. Então, aquele valor total da folha, que é para a base de INSS desses segurados, ele vai servir para uma base para eu calcular os 20%, para eu calcular ali o RAT, ele vai ter que vir, eu só excluo o Prolabore, né, para eu poder calcular o RAT e os terceiros. O Prolabore, ele só entra ali para eu calcular os 20%, porque Prolabore também eu preciso pagar os 20% de INSS por parte de empregado, caso elas estejam aí ou no anexo 4 ou aí no regime tributário lucro real ou lucro presumido, tá? Então, o Prolabore também entra para essa base de cálculo. Então, basicamente, a folha é dessa forma. Depois a gente tem o enquadramento sindical, que eu preciso avaliar pelo CNAE da empresa, que ali é o código da atividade da empresa, vai estar no CNPJ, no cartão CNPJ da empresa. Então, eu preciso verificar qual é a atividade principal daquela empresa. Então, se é uma atividade de comércio, se é uma atividade de serviço, de indústria, eu preciso analisar qual é a atividade principal daquela empresa e daí eu faço o enquadramento sindical. Daí, tem muitas pessoas que me perguntam assim, Priscila, mas eu tenho empresa que ela tem 2, 3 sindicatos. Daí eu falo assim, certo, mas qual é a principal? Qual é a principal atividade? A principal atividade dessa empresa é a industrialização. Ela industrializa um produto, né? Vamos colocar lá que ela fabrica um produto X, certo? E o outro sindicato é para cá. É porque lá a gente tem um motoboy que faz os serviços para nós bancários, faz o serviço de entrega. Gente, não tem por que ter um outro sindicato. Ele não tem uma finalidade de uma outra função ali, né, da empresa, não é um outro ramo de atividade. Ele está executando uma função para atividade fim, que é a atividade principal da empresa. Qual que é a atividade principal da empresa? É entregar correspondências, é fazer entregas ou é fabricar? É fabricar. Então, pronto, já respondeu. Ele vai se enquadrar no sindicato da fabricação ali daquele produto. É dos metalúrgicos, é dos joias, qual seja a fabricação daquele produto. Agora eu tenho uma empresa que trabalha com serviços contábeis.
Daí eu tenho aquele office boy, mas eu vou oferecer esses serviços para os meus clientes. Eu falo assim, olha, a gente trabalha aqui no escritório contábil e agora a gente também vai oferecer para vocês um serviço de office boy. Então, caso vocês precisam fazer serviços bancários, vocês precisam fazer entregas, a gente também vai contar com esse serviço aqui. Pronto, eu já distingui as funções. É uma outra prestação de serviço, é uma outra atividade da empresa. Então, quer dizer, vocês viram que ela não faz parte da finalidade da atividade fim da empresa, que é entregar a correspondência da empresa. Não, ela se tornou uma atividade lucrativa, uma outra atividade. Então, eu preciso enquadrar esse profissional no sindicato daquela atividade. Então, eu tenho ali um KNAI preponderante. Então, ele vai ser, o meu KNAI preponderante, ele vai sempre estar onde eu tenho mais faturamento ou mais funcionários alocados naquela atividade, ele vai ser o meu KNAI preponderante. Então, não sei se vocês conseguirem entender essa diferença aí de enquadramento sindical. Caso vocês não tenham entendido, depois vocês deixam ali no comentário as suas dúvidas, suas perguntas, tá? Basicamente, eu já respondi ali o enquadramento e o KNAI preponderante, né? E o RAT? O que é o RAT? O RAT é um seguro obrigatório instituído por lei mediante uma contribuição a cargo exclusivo da empresa sobre a folha de pagamento. O RAT, nas empresas que é Simples Nacional, ele é recolhido lá no DAS. Então, tem muitas empresas que falam assim, eu não recolho o RAT. Tá lá na sua guia do DAS, já tudo junto, misturado ali com os impostos que você está pagando. Nas empresas de lucro presumido e lucro real, fica mais evidente porque é na guia de folha de pagamento, ali na hora que a gente fecha a folha de pagamento, que a gente vai calcular sobre a folha, né? Sobre o valor da folha, que vai de 1, 2 e 3% ali. O FAP, ele é o fator previdenciário, é um multiplicador atualmente colocado por estabelecimento que varia de meio até 2% a ser aplicado sobre as alíquotas de 1, 2 ou 3, que é o RAT, tá, gente? Então, aqui o FAP é o fator previdenciário, de acidente acidentário, digamos. Então, ele vai influenciar muito no valor que eu vou ter de RAT. Então, às vezes a gente fala, 1, 2 ou 3, mas eu posso ter 1,5, 2,5, vai depender muito do que eu tenho de controle de acidente da minha empresa, acidente de trabalho e afastamentos. Hoje, as grandes empresas, elas perdem muito, gente, mas muito dinheiro com o RAT, com o FAP, a folha de pagamento, esse imposto, ele é absurdamente caro, porque às vezes as práticas, né, de segurança do trabalho não são tão eficazes, então acaba tendo muito afastamento, muitos acidentes. Não sei se vocês já se depararam com aquelas plaquinhas em algumas empresas, assim, há tantos dias sem acidente de trabalho. Gente, vocês acham que aquilo é apenas uma jogada de marketing? Não, aquilo são os RHs, os técnicos de segurança trabalhando para reduzir esse custo da empresa. Porque quando eu tenho muitos afastamentos, quando eu tenho muitos acidentes de trabalho, o custo da minha folha ele aumenta. Porque todo ano ele é fechado o FAP. O FAP ele é sobre os acidentes e os afastamentos. Então ele vai gerar um fator multiplicador ali, que eu vou multiplicar pelo meu RAT, que já é fixo. Então, vamos colocar ali que eu tenho um RAT fixo de 2%. Eu vou fazer 2 vezes 0,6, 0,75, 0,1. Então, vai virar um outro valor, uma outra porcentagem para descontar sobre uma folha de pagamento. E quando a gente fala de uma folha de pagamento de uma multinacional, a gente está falando de milhões, né? Então, você imagina o valor desse imposto sobre essa folha. Então, para quem trabalha em grandes empresas, onde tem esse fator, tenha um olhar diferenciado para redução de custo da folha nessa área. Por isso que se falou muito sobre a segurança e medicina do trabalho, né, que foi aí adiada no E-Social, é que onde ia se pegar muito, porque as pessoas hoje não têm boas práticas, as empresas não têm boas práticas de medicina e segurança do trabalho, e acaba ocorrendo muitos acidentes, né, muitos afastamentos, e isso encarece muito, tanto para a empresa como para
para a Previdência Social. Então, nos meus cursos presenciais, eu sempre falo isso para as pessoas que estão ali participando comigo no curso, que o RH, o departamento pessoal, ele precisa ser muito estratégico, ele precisa olhar para a folha de pagamento com um olhar de assim, o que eu posso fazer para melhorar para os funcionários, para os colaboradores, para dar mais qualidade de vida, e o que eu posso também trazer para a empresa de economia, de controle de custos, né, para que essa verba se transforme num projeto aí para melhorar a qualidade de vida do empregado, né, do ambiente que eles trabalham. Então, eu sempre falo para que as pessoas elas parem de agir como robôs, né? De ir lá e apenas executar aquela tarefa, sem achar que tem que só apertar botão. Então, pensar, é muito importante ler, né, entender como funciona para que vocês também auxiliem aí os empregadores a ter uma estratégia melhor, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre regime caixa e competência na folha de pagamento. Então, é algo que às vezes complica muito, né? Fala assim, ah, meu Deus, a minha folha é regime caixa, é regime competência, o que que é isso? Então, basicamente, gente, o que é regime competência? É aquilo que acontece dentro da competência, né? Eu tenho ali dentro da competência que eu falo assim, olha, eu vou fechar a folha do mês de março, então ali é uma competência 3 que a gente fala, né? Então eu vou pegar do dia 1 até o dia 30, vou lançar o meu ponto, eu vou lançar os proventos, os descontos de tudo que ocorreu dentro daquele mês e vou efetuar o pagamento no quinto dia útil. Posso pagar até o quinto dia útil. Então, isso é competência. Eu fechei tudo que tinha ali dentro daquele mês, né? Do dia 1 ao dia 30 e fiz o pagamento no quinto dia útil. O regime caixa, ele é tudo aquilo que eu faço dentro do mês. Então, assim, tudo que ocorreu, todos os pagamentos que ocorreu dentro daquele mês. Então, geralmente se paga ali o adiantamento de salário no dia 15 e no dia 30. Mas no lançamento contábil, quando eu escolho esse regime caixa, eu vou lançar tudo que aconteceu dentro daquele mês, todos os pagamentos que ocorreu dentro daquele mês. Então, para pagamento de imposto de renda, para essas guias, eu uso o regime caixa. E lembrando que assim, imposto de renda, gente, sempre vai ser regime caixa. INSS, competência. Por isso que vocês veem assim, ó, férias que adentra de um mês ao outro, no recibo ele sai ali com o valor do INSS do valor, certo? Mas quando eu fecho a folha, ele vem separado. Porque é competência. Ele vai lançar o valor que ocorreu dentro daquela competência. Imposto de renda, eu tenho que pagar 2 dias antes quando eu dou as férias para o meu funcionário. Então, vamos supor, ele vai sair no dia 1. 2 dias antes dele sair de férias, eu preciso fazer o pagamento. Então, ele adentrou no mês anterior. O regime do imposto de renda vai ser regime caixa. Ele vai ter que ser gerado para pagamento subsequente, no mês subsequente. Então, lembrar sempre, imposto de renda sempre vai ser regime caixa, vai ser eu recolho a guia no mês subsequente da ocorrência. Então, ocorreu no mês de março, eu já tenho que pagar a guia no mês de abril. Ocorreu no mês de abril, no mês de maio, entendeu? Então, sempre dessa forma. Não sei se ficou muito claro para vocês entenderem assim o regime caixa, regime competência, mas eu vou deixar essa apostila disponível para vocês, depois vocês leem os exemplos e lembrando, qualquer dúvida vocês coloquem aí nos comentários. Aqui vou trazer alguns exemplos de jornada de trabalho, né, que eu tinha falei lá para vocês. Então, assim, ó, temos ali a escala 5x2 ou 6x1, que dá um total de 220 horas semanais, mensais, desculpa, que é a jornada de trabalho de 44 horas semanais. Então, para eu descobrir o valor hora desse profissional, eu vou precisar pegar o salário dessa pessoa e dividir pela carga horária mensal, que é de 220. Aqui vem umas figurinhas assim, só para vocês entenderem como que é a escala da jornada, tá?
Depois a gente tem aí a jornada de trabalho de 40 horas semanais, que é 200 horas mensais. Então, para quem tem uma carga semanal de 40 horas, eu preciso dividir o salário dessa pessoa por 200 horas, para eu descobrir qual é o valor hora dessa pessoa. E assim, da mesma forma, para quem trabalha aí 180 horas, que é 36 horas semanais. Aqui, gente, ficou um exemplo, né, para vocês saberem como que vocês calculam uma hora comum. Então, é aquilo que eu expliquei. Aqui está considerado 220, né, mas vocês vão sempre olhar ali para a carga horária, qual é a jornada de trabalho que aquela pessoa está, se ela tem uma jornada de 44, se ela tem uma jornada de 40, se ela tem uma jornada de 36. Então, vocês vão substituir o 220 pela quantidade de jornada hora mensal. Então, nada mais é do que você pegar o salário, lembrando que salário não é remuneração, é o valor que você ali contratou aquele funcionário, ele só vai ter uma alteração quando eu tiver adicional insalubridade, adicional periculosidade, que daí eu vou ter que somar esse valor para dividir aqui, para eu encontrar o valor hora dessa pessoa. Ele só vai deixar de ter esse adicional o dia que ele não estiver mais naquele grau de risco, né? Então, aquela pessoa recebe um adicional de salubridade. A partir do momento que ela não exerça mais aquela atividade insalubre ou que foi cessada a insalubridade dela, né? Ela não está mais exposta ao risco, não tem mais o porquê ser pago, não é nenhum direito adquirido, viu? Então, sempre lembrando, é a mesma coisa. Eu tenho pago adicional periculosidade ou insalubridade para um funcionário. Se ele está de licença remunerada ou se ele está de férias, aquele período que ele está de férias, eu não devo pagar esse adicional para ele naqueles dias, porque ele não está executando essa atividade insalubre nesses dias. Então, vocês vão pegar ali o salário, dividir por 220 e vocês vão ter o valor hora. Aqui é para vocês encontrar, então, o salário, a porcentagem, 50%. Então, vocês vão pegar ali o valor do salário hora que vocês encontrou, mais 50%. Eu também sempre faço da seguinte forma. Eu dei um exemplo aqui, que no caso da pessoa que tem adicional de salubridade de 20%. Lembrando que adicional de salubridade é sobre o salário mínimo. Então, eu tenho ali a faixa de 10, 20 e 40%, certo? Do adicional insalubridade. Então, eu vou calcular sobre o salário mínimo, que hoje é 1.045. Então, 20% do salário mínimo, 209. Então, eu vou somar os 1.400 mais os 209, vou ter um valor de 1.609. Vou dividir por 220, no caso, esse funcionário tem uma jornada aí de 220 horas mensais. Então, eu encontrei ali o valor hora, que é 7,31, e vou multiplicar por 1,50, que equivale a 50%, né, de horas extras. Aqui, se você tiver, Priscila, mas na convenção aqui do meu funcionário é 70%, então você vai colocar 1,7, 1,70, e você vai encontrar o valor hora já com a insalubridade. Aí você vai multiplicar pela quantidade de horas extras, daí você vai encontrar o valor das horas extras. Lembrando que para 100% é a mesma coisa, né? Que vocês vão multiplicar ali o valor encontrado do salário, mais a soma do adicional, dividir pela carga horária mensal, vezes 2, no caso de 100%, tá? E encontrar ali o valor, multiplicar pela quantidade de horas extras trabalhadas. E lembrando, gente, que tem o cálculo do DSR. Então, horas extras, comissão, eu tenho um reflexo no DSR, que é o descanso semanal remunerado. Então, para qualquer hora extra que ele realizar, eu preciso fazer o pagamento desse DSR. Então, aqui tem um quadrante para vocês depois ir treinando, preenchendo aqui, ó, fazendo o salário base, dividindo aqui, vocês podem também, de repente, deixar em branco para vocês colocar aí 180, 200 horas, para vocês ir encontrando o valor dessas horas extras aqui. E o DSR, ele é a soma de todas as horas extras. Então, eu posso ter ali X horas a 100%, X horas a 50%. Então, eu somo esses dois valores que eu encontrei na minha folha. Eu vou dividir pelos meus dias úteis, considerando o sábado, porque o sábado é considerado útil.
com exceção se cair um feriado no sábado, aí eu não conto ele como dia útil. E vou multiplicar pelos domingos e feriados. Então, quando eu faço isso, eu vou ter o reflexo do meu DSR, tá? O valor, né, do meu DSR. E outra forma de se encontrar é dividir a quantidade de domingos e feriados pelos dias úteis. Então, eu tenho lá 5 domingos e feriados e 25 dias úteis, eu vou pegar 5 dividido por 25, eu vou encontrar, e vezes 100, porque eu vou encontrar uma porcentagem. Então, você vai pegar essa porcentagem vezes o valor que você tem lá de soma de horas extra. Você vai encontrar o mesmo valor ali de DSR. Então, são duas formas de calcular o DSR. Vocês verifiquem qual é a mais fácil, qual que vocês entendem melhor para fazer. Essa de porcentagem eu acho assim maravilhosa, porque eu gosto muito, porque dá para você colocar a referência, né, da porcentagem lá na folha, e aprendi recentemente a fazer esse cálculo e assim adorei a forma de fazer, e estou dividindo com vocês aí também. Então, caso vocês queiram fazer dessa forma também, né, tem as duas opções. Daí agora eu vou deixar aqui para vocês uma atividade para vocês fazerem, para ver se vocês conseguiram entender, né, o que eu passei agora de exercício, né. Então a gente vai começar fazendo aí o cálculo de horas extras. Então eu coloquei o nome de alguns trabalhadores, o salário, a jornada, né, e a porcentagem das horas extras e a quantidade que essas pessoas realizou. Então eu vou deixar para vocês fazerem esse exercício, vocês vão calcular as horas extras mais o DSR. Daí eu quero que vocês considerem o DSR do mês de março, então vocês vão verificar quantos domingos e feriados teve no mês de março, quantos dias úteis, e calcular o DSR sobre essas horas extras, tá? E daí eu vou pedir para vocês deixarem nos comentários as respostas, que eu vou olhar todas elas, eu vou verificar se estão corretas, tá? Aquelas que estiverem com alguma diferença no valor, eu chamo em inbox, a gente tira a dúvida, a gente tira aí, vê onde foi a dúvida, né, que fez com que vocês se equivocassem. Mas eu gostaria muito que vocês fizessem, né, essa atividade, porque todas as outras videoaulas eu vou deixar uma atividades aqui para que a gente faça um fechamento de folha, para que vocês entendam como que é formado um fechamento de folha. Então vamos colocar aqui, esse aqui seria o nosso fechamento do cartão ponto, né, que a gente teria que lançar lá a nossa hora extra, então vocês teriam que conferir ali no Olerite esse valor de hora extra. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais sobre adicionais, adicional noturno, adicional insalubridade, adicional periculosidade, e a gente vai fazer exercício até a gente finalizar o último vídeo com o fechamento total da folha, para vocês entenderem aí como que é o fechamento total. Bom, é isso, eu agradeço a todos que participaram da aula até agora, espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixa aí o seu joinha, né? Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também aprendam, que também compartilhem o conhecimento, e deixem seus comentários também aí, que será muito importante para mim. Muito obrigada a todos e até a próxima aula.